Olá, sejam bem-vindos ao Potencial Cast. Meu nome é Carla Amaral, eu sou o host desse programa e hoje eu tenho a honra de receber aqui ela que é psicanalista especializada em relacionamentos. Bem-vinda, Fê Cavalari. Olá, um prazer estar aqui, Carla, com você, para ajudar mais ainda as pessoas a se potencializarem emocionalmente. Que bom. Fê, eu vou pedir para que você fale um pouquinho de você. Quem é a Fernanda Cavalari? Por que escolheu psicanalista de relacionamentos, né? Vamos lá, pode se apresentar, fala um pouquinho de você. Bem, eu sou Fernanda Cavalari, psicanalista, eu atuo com foco em desenvolvimento emocional feminino. Eu tenho como missão ajudar as mulheres a serem livres emocionalmente, justamente porque um dia eu não fui livre emocionalmente. Olha. E isso me gerou algumas dores emocionais. Tudo começou com um relacionamento, um dos meus primeiros relacionamentos, em que eu sofri uma traição e era uma relação bem conturbada. Essa relação me marcou muito emocionalmente. Eu lembro que quando acabou, eu me questionava por que eu aceitei isso. E eu acreditava no amor. Por mais que eu estivesse machucada, eu acreditava que o amor tinha um propósito, que o amor existia. Só que eu me vi fechada emocionalmente. Quantos anos você tinha nessa época? Nessa época eu tinha 17 anos. Meu Deus, tão novinha. Bem novinha. Então, nessa época, eu falava, eu quero casar, eu quero ter meus filhos. Só que eu tinha muito medo de me abrir e ser machucada de novo. E foi aí que eu comecei a buscar o meu autoconhecimento. Na época, eu ainda julgava muita culpa no meu ex, via muito ele como um vilão. E através do autoconhecimento que eu comecei a perceber os meus erros. E que muitas das minhas escolhas me faziam prisioneira daquele lugar que eu tava. E foi aí que eu conheci no autoconhecimento a liberdade emocional, que quando a gente se conhece, a gente sabe que nós temos poder sobre as escolhas que a gente faz, aí sim a gente começa a voar no mundo. Nossa, total. Eu também, a minha libertação foi através do autoconhecimento, a partir do momento que eu parei e falei quem sou eu, quem é a Carla, né? O que eu quero para minha vida, quais são as minhas dores, quais são as minhas necessidades, o que não foi atendido. Isso é muito importante, né, Fê? Quais são os pilares que você vê que são importantes para a pessoa começar no caminho do autoconhecimento? Na psicanálise, né, quando a gente começa a falar da psicanálise, a gente precisa olhar primeiro para a nossa infância, para entender o que é aquilo que a gente está repetindo. Então, a gente olha para o inconsciente, se a gente vai falar de Freud, ele bate muito forte na questão inconsciente. Porque tudo que a gente repete e fala, eu sei que isso aqui não é bom, eu sei que isso não é legal, mas eu não consigo parar de repetir, tem um padrão inconsciente. Então, o autoconhecimento começa com você olhando para trás, olhando para sua raiz emocional. Então, você começa a olhar suas raízes familiares, tudo que talvez você pode estar repetindo do seu pai, da sua mãe. Por exemplo, eu já trabalho com muitas mulheres que são, às vezes, reativas. Nossa, mas eu sou reativa. Por natureza, né? Não, e aí pensa, esse é o meu jeito. Essa é a minha personalidade, meu jeito é assim. Mas não é questão de personalidade. Você não se desenvolveu emocionalmente, você pode ser uma mulher forte. Sim, tem aquele arquétipo da força, da mulher forte. Mas a reatividade emocional, de você acabar machucando as pessoas com as palavras, afastando as pessoas de você, esse é um padrão que você pode estar carregando da sua bagagem. Foi programado assim. Né? Exatamente. Então, quando você começa a olhar para dentro de você, entender, poxa, é por isso que eu ajo assim. Aqui você começa a se entender e falar, tá, isso aqui me trouxe até aqui onde eu tô hoje. E a partir de agora, quem é você? Isso, aí né? você começa a construir sua liberdade. E quando você propõe isso, você tem curso de mentorias, né? Quando você propõe isso para as pessoas, elas conseguem fazer esse caminho sozinhas? Ou você indica que elas tenham ajuda, de repente, de um grupo ou livros? Como que você trabalha nessa questão? No meu método, eu prego pela autoanálise emocional. Na psicanálise mesmo, quando você faz a sua formação, você precisa aprender a se autoanalisar para você se tornar psicanalista. Sim. E eu comecei a achar isso incrível, porque eu comecei a evoluir muito quando eu começava a me analisar. E eu falei, caramba, por que as pessoas não ensinam isso? As pessoas a se autoanalisarem, porque é uma habilidade que você pode aplicar diariamente. Sim, em todas as questões da vida. Né? Exatamente. Então, no meu método, eu ensino elas a se autoanalisarem. Elas têm um grupo de apoio, sim, nós temos ferramentas práticas, tem um grupo das alunas que vão se ajudando entre elas, mas elas aprendem a praticar a autoanálise com elas mesmas. O que eu sempre digo, se resolva primeiro com você, depois com o outro. Porque é assim que a gente começa realmente a ter conversas mais assertivas e evoluir.
E você acha que qual que seria o primeiro passo assim da autoanálise? Qual seria o primeiro passo assim? Então eu olho para minha infância e se tudo estiver no meu subconsciente, como que eu me desenvolvo sem ter acesso a esse subconsciente? Como que você acha que seria possível fazer isso sozinha? Sozinha é quando você começa a refletir, né? No meu método, a gente vai tendo algumas perguntas específicas que essa pessoa vai se fazendo. Então, por exemplo, você pode partir do seguinte ponto. Com quem que eu mais me pareço? Com meu pai ou com minha mãe? Uhum. O que mais me incomoda no meu pai e na minha mãe? Uhum. E aí você começa a ver que tem alguns pontos em comuns. E aqui a gente começa a falar da síndrome do amor negativo, que às vezes você repete coisas boas, mas você repete coisas que você não quer repetir também. Uhum. E você começa a olhar e mapear todos os seus padrões. Então, você começa a conseguir se entender, se mapear. E a gente tem também um ponto de partida que não é de trás, que é do agora. Tá. O ponto de partida do agora é quando algo te incomoda. Uhum. Você tem Porque seu me estado incomoda, normal. né? Exatamente. Você tem seu estado normal. Aqui, nós estamos no estado normal. Uhum. Vamos supor que acontece alguma coisa no seu dia e você começa a ficar com medo. Tá. O que eu tô sentindo? Você não tá no seu estado normal. Você tá com uma energia diferente. Sua mão tá tremendo. Deu um frio na barriga. Então, você precisa perceber esses sinais, porque as emoções, elas se manifestam fisicamente. Uhum. Então, você começa a se perceber emocionalmente. Começou a ter consciência da sua emoção, aí você começa a se questionar. Uhum. Qual que é essa emoção que eu tô sentindo? Então, mas aí tem uma problemática, né? Porque quando a gente é pequeno, a gente não consegue nomear as emoções, né? Então, eu tô, sei lá, às vezes eu tô triste, tô infeliz. Eu acho que eu tô com raiva. Não, eu tô triste. E não foi feito um processo de educação emocional no colégio, né? Até na escola das minhas filhas, eles tentaram implementar, não teve adesão. Sério? Não teve. Tiveram poucas famílias, assim, participantes. E, infelizmente, não deu certo. Mas, assim, elas tiveram acesso, então, pouco, mas tiveram. Então, às vezes elas sabem nomear, eu tô angustiada, tô triste, tô com medo, né? E também de a gente entender que as emoções, elas são somente sinalizações, né? Então, assim, se a gente não teve essa educação, como que a gente consegue nortear o que a gente está sentindo e dar nomes e acolher aquela emoção? Tô só com medo. Tá, o medo faz parte da minha vida, né? Hoje eu sou psicanalista também, me formei, Fê. Maravilhosa. Mas eu faço análise há muito tempo, fiz terapia, fiz vários tipos de terapias, né? O que me desenvolveu também. Mas eu não tinha a mínima ideia deste mundo, né? Das emoções que me governava e principalmente do meu subconsciente que me dominava. Não era nem me comandava, me dominava, né? Essas ações reativas, tudo isso que você comentou, eu vinha de padrões que eu desconhecia completamente. Eu tive que ir desconstruindo ao longo do tempo. Como que a gente faz, né? Agora, as pessoas estão aqui ouvindo você. Então, assim, qual seria uma dica prática, assim? Elas ainda não participam do teu curso, pode ser que venham participar, né? Elas não participam do teu curso, mas qual uma dica prática, assim? Então, você fala assim, tô com medo, então acolho meu medo. Mas como que eu sei que isso é um medo, não é uma angústia, não é uma tristeza? Como que eu consigo? Vamos começar pelas emoções. Sim, você partiu de um ponto principal, Isso, que é o que eu acredito que vai mudar daqui para frente, gostaria que mudasse, das pessoas começarem a ter educação emocional nas escolas. A partir do momento que eu não fui ensinada sobre isso na minha escola, seja educação, seja financeiro, seja empreendedorismo, eu como adulta, se eu vejo que eu tenho um problema em relação a isso, eu preciso buscar conhecimento sobre isso. Então, o princípio básico, você estudar sobre as emoções. Começar a entender. Quais são as emoções? Quais são as Como emoções? Elas reagem, né? Um estudo básico, o filme Divertidamente. O filme Divertidamente, ele é maravilhoso. Por isso, né? Porque aproximam as pessoas, né? Desse mundo de emoções, exatamente. Sentimentos. Porque é algo tão subjetivo e ele conseguiu trazer para o plano tangível. E é exatamente isso. Mas de um ponto básico, prestar atenção em você. Qual que é o seu estado normal? Quando você está tranquila, esse é seu estado normal. Sempre que você se perceber fora desse estado normal, então, ou eu estou muito agitada, ou eu estou com medo, se questionar o que é isso que eu estou sentindo e o que me fez sentir isso? O que me fez sair do meu estado normal? Porque tem alguma situação. Seja que você está
ansiosa por alguma questão que te provocou, você tá com medo, mas como que você vai saber qual é essa emoção? É claro que você vai saber com muito mais discernimento ao passo que você buscar estudar sobre isso. Por exemplo, você fez as terapias, etc. Então, você tem esse conhecimento hoje porque você buscou isso, Sim. certo? Mas você já pode parar e se questionar. O que me gerou isso? Uhum. Qual foi a situação que despertou isso em mim? Uhum. E quando você começa a se questionar, então vamos supor, eu tô aqui no meu relacionamento amoroso e aí eu vejo que uma mulher comentou na foto do meu marido. Uhum. Nossa, E aí... isso é tão comum, né? Meus alunos, eu tenho, nossa, é tão comum. É. Uhum. Eu vejo um monte também. É, não é? Então, vamos lá. Ela comentou na foto do meu marido. E aí, eu tava tranquila aqui, mexendo no meu celular e começa a me dar uma inquietação. E eu já quero entrar no perfil dela, eu já quero mandar mensagem pra ele. E eu vejo que eu, o quê? Saí do meu estado normal. Uhum. Então, você precisa se perceber. Sai do meu estado normal. Eu vou tomar atitude fora do meu estado normal ou eu vou me resolver primeiro comigo? Uhum. Descobrir por que você se sentiu assim, né? A partir do momento que você vê um comentário. Porque pode ser só um comentário e a pessoa não teve intenção nenhuma, mas a gente já na reatividade já busca aquela ira interior, né? Exatamente. Então, você pode olhar e, beleza, ela comentou na foto do meu marido. Ok. Será que ele tá me traindo com ela? Uhum. E aí começa a vir aquele pensamento de raiva, você já quer brigar com ele. Às vezes ele nem sabe quem é. Ele nem segue. Uhum. E aí você começa a criar briga com o teu parceiro se ele nem sabe. Ah, mas e se ele segue e ele tem alguma coisa com ela? Aí você vai se resolver com ele. Mas isso é um passo de cada vez. Sim, porque é um mundo que se cria em 2 segundos, né? Exatamente. Um mundo de possibilidades e você começa a dar vida a esse mundo de possibilidades. É inacreditável. Eu já vivi muito, né, nesse limbo, né? Uhum. Eu costumo dizer que eu era totalmente alienada e hoje eu busco consciência, né? Uhum. Porque é uma busca constante. Sim. Então, eu sou bem mais consciente e realmente eu faço esses passos que você orienta. Eu respiro, pergunto se aquilo que eu tô pensando é uma verdade. Exatamente. Né? Se o que tá acontecendo existe de fato ou se é uma coisa só da minha cabeça. Uhum. Se é uma emoção minha que ainda não foi trabalhada ou alguma trava emocional que eu ainda não consegui identificar. Uhum. Ou se aquilo de fato existe e como que eu vou lidar com aquilo. Uhum. Porque muito mais do que existe é como que a gente vai lidar com os problemas do que os problemas, não é? Exatamente, porque não é o fato em si que te gera dor. Uhum. É a forma como você enxerga esse fato. Uhum. Porque o fato em si, dependendo da forma como você enxerga, ele não vai mudar nada na sua vida. Então, vamos supor que a mulher está dando em cima mesmo do meu marido. Ela tem má intenção com ele. Se eu começo a entrar no perfil dela e eu vejo que ela, por exemplo, teve um caso de uma aluna minha que ela morria de ciúmes da ex, do parceiro. E difícil, né? Gente, ciúmes da ex. Mas ela tinha muito ciúmes da ex. Tem muito disso. Ficava né? imaginando. E existe muitos casos assim. Muito. E aí, no caso dela, a gente foi questionando, né? E o autoconhecimento, ele é sempre sobre você, se observar e se questionar. O que tanto te incomoda, o que tanto te cutuca. Bateu, doeu, pega que é seu. Uhum. Então, ela começou a ver. A ex dele tinha formação, era doutora, e ela não. E ela se inferiorizava nesse aspecto e se sentia ameaçada. Exato. Será que ele admira mais ela do que a mim? Uhum. Será que ele ainda sente falta dela? Será E se eu não conseguir, né, me adequar a esse perfil que ele gosta, né? Exatamente. E aí, quando você começa a se questionar, tá, então aí a gente tem uma ferida de inferioridade. Você vê que os ciúmes que ela tem, aquela fúria toda que é provocada, ela começa a se comparar e olha para a própria inferioridade dela. E é isso, a forma como ela interpreta que aquela mulher é uma ameaça, que aquela mulher é superior a ela, que aquela mulher vai roubar o marido, que o marido gosta mais daquela mulher do que dela. É isso que gera o caos emocional dentro dela. Agora, e se ela é uma mulher super bem resolvida, que, que linda, ela tem a luz dela, eu tenho a minha, eu tenho as minhas coisas que eu faço, que eu sou ótima, maravilhosa, e beleza, ela comentou na foto dele, e ele não quer nada com ela. Então, você vai olhar e falar assim, nossa, não superou, porque coitada. Você tem certeza de quem você é, né? Exatamente. Por isso que é tão importante a gente se autoconhecer, né? Exatamente. Então, não é o fato, é a forma como você interpreta o fato. Sim. E isso, Fernanda, que você trouxe de relacionamento de casais, não fica só no relacionamento de casais, fica relacionamento no trabalho, Sim. relacionamento nas amizades, não é? Então, assim, às vezes o amiguinho conseguiu um cargo melhor no trabalho, e aí eu falo, mas ele conseguiu porque ele teve alguma vantagem. E em nenhum momento eu olho para mim e falo, não, o que eu não fiz para estar naquele lugar? O que eu preciso ainda fazer
que eu não merecia aquele lugar, né? Esse olhar para dentro é muito mais importante do que você ficar criticando o outro. A gente tem muita tendência, que nem você falou no início, né, que você culpava o teu ex-namorado. A gente não culpa só o ex-namorado, a gente culpa a mãe, o pai, né? Eu tive muito problema também de infância e eu culpava os meus pais. Eu só consegui me curar a minha criança interior quando eu curei a minha relação com a minha mãe e a minha relação com o meu pai. Né? E eu falo muito isso para os meus alunos. Olha, não interessa quem foram os seus pais, eles foram os seus pais. Eles deram o que eles tinham para dar. Né? Então, toda a base de relacionamento começa nesse autoconhecimento. Tô falando besteira? Totalmente, totalmente. É aquilo. Não importa o que fizeram de você. O que importa é o que você faz com o que fizeram de você. E até quando você fala dessa questão do colega, né, de trabalho, que fala, mas para ele ter conseguido esse cargo, ele teve alguma vantagem. Isso ele é já muito... ele já parte daquela mentalidade de escassez. Que eu não mereço. É que ele não merece. E provavelmente ele pensa assim sobre ele também. Óbvio. É uma pessoa mesquinha. Enquanto você tá com essa mentalidade mesquinha, você tá ali com o vício do julgamento. Tem pessoas que têm esse vício emocional de julgar o outro. E quando você tá nessa vibração, o julgamento, ele nada mais é do que uma máscara do ego da sua própria inferioridade. Você precisa julgar o outro para você se sentir superior, nesse sentido. Então, ao passo que eu julgo, eu consigo diminuir o outro e isso infla o meu ego. Mas isso é somente uma sombra sua. E é um instante, né? Porque, Exatamente. de fato, no decorrer do dia a dia, a pessoa não vai mudar o posicionamento dela só para se tornar inferior a você. Ela vai continuar muito superior. Com certeza. Só que você está no seu julgamento e você está se colocando no lugar de inferior ainda, né? Você tem alguma estratégia para que quando venha o julgamento, qual é o posicionamento que a gente pode tomar para não... Eu não digo assim... eliminar de vez, porque é muito comportamental e é muito viciante tudo isso, né? Você tem alguma estratégia que você utiliza para que a pessoa deixe de julgar tanto e chegue ao ponto de não ter mais o julgamento? Sim. Eu sempre ensino as minhas alunas sobre luz e sombra. Quando você julga o outro, você está na sua sombra. Então, por exemplo, eu tô julgando, eu tô com a pior parte de mim, com aquela parte que se sente machucada, ferida e que precisa diminuir o outro para eu me sentir melhor. Certo. Essa é uma parte sombra sua, essa parte existe. Mas também existe a parte sua que é luz, que acredita no melhor do outro e que acredita também no melhor de você. Certo. Então, quando você vê uma pessoa e pensa algo ruim dessa pessoa e já quer encontrar uma forma de diminuir essa pessoa, julgar, você pode pensar, deixa eu mandar luz para essa pessoa. Nossa, ele foi promovido, bate aquela inveja dentro de você. Ah, nossa, teve alguma vantagem, tem alguma sacanagem. Nossa, que bom que ele foi promovido, deixa eu mandar luz para ele, que ele prospere cada vez mais. Ele merece e eu também mereço. Mesmo que isso não seja um desejo genuíno? Sim, porque a mente não entende, né? Exatamente. E assim você vai treinando o seu inconsciente. Ótimo. Porque a sombra, ela vem do inconsciente. Exato. Você vai treinando o seu inconsciente a manifestar cada vez mais a sua parte luz, que deseja o bem do outro e também deseja o seu bem. Porque ao mesmo tempo que você fala, ele merece, o que dói em você? Dói você falar, ele merece, e você pensar, por que eu não tenho isso? Dói você pensar que você não merece isso. Então, ele merece e eu também mereço. E muito da minha forma, no meu contexto, Exato. Né? E muito disso vem da comparação, né? Hoje, com as redes sociais, a gente está muito envolvido nessa questão de comparação, de uma vida irreal, que, né, é totalmente instagramável, não tem nada de fato ali que existe, mas a gente se compara, né? E até falando sobre o elogio, outro dia um aluno meu falou assim, olha, Pro, eu elogiei, eu sou personal trainer também, né? A gente se conheceu na academia. Eu elogiei o seu podcast, mas eu nunca elogio ninguém. Eu elogiei porque é você. Eu falei, olha, muito obrigada, me sinto honrada, mas eu vou te falar uma coisa, o elogio genuíno e sincero traz de volta para você tudo que você deseja. Então, comece a exercitar esse elogio, né? Mesmo que seja difícil para você, porque eu percebi que foi um esforço, né? Achei tão engraçado, porque para mim é comum, eu gosto de elogiar, eu gosto de aproximar, eu gosto que as pessoas se sintam à vontade ao meu lado. Nem sempre foi assim, foi um trabalho, foi um exercício, né?
E aí, quando eu falei para ele, ele falou assim, não, mas olha, minha mãe nem pode saber, viu? Porque, olha, não elogio ninguém. Eu falei, tá bom. Não acredito. Juro. E isso acontece muito com mulher, né, Fê? Sim. Como que é essa Muito. questão? Por que mulher compete tanto? Como que é esse relacionamento de amizade entre mulheres? As mulheres têm aquela rivalidade feminina, né? Por quê, né? Isso começa muito da questão do masculino em si, né? E Freud até fala muito da questão do pai, a mãe, a filha quer o olhar do pai também e vê o pai tendo esse olhar para a mãe. Então, Freud fala dessa questão, mas quando a gente vê ela crescendo, vamos supor que ela vá para a escola e ela vê a professora elogiando a coleguinha. E a professora não elogiou ela. Ela já começa a achar o quê? Que ela não é tão boa o suficiente quanto a coleguinha. Ou se ela tem uma irmã, os pais tratam a irmã de uma forma e ela de outra. O que gera essa rivalidade feminina é justamente a inferioridade. Eu não quero ser inferior, então eu vou competir. Então eu vou comparar. Você acha, então, que começa no complexo de Édipo ali? Isso. E se a figura masculina do pai elogiar mais a menina, ou o menino mesmo, né? Porque ali independe do sexo, não é? Se ele elogiar mais, você acha que cresce um adulto mais bem resolvido? Não aspecto? Só na questão do pai elogiar a filha e a mãe, mas muito da questão como ambos conseguem relacionar isso. Porque às vezes tem o olhar do pai, mas tem muita postura da mãe também. De como que a mãe trata essa filha, de como que a mãe inclui essa filha, demonstra o afeto, e o pai também demonstra esse afeto. São muitas variáveis que podem influenciar no emocional dessa criança, e não só o Édipo em si, mas também a presença paterna. Houve presença, houve afeto. Foi interrompido ali na hora que o pai precisa interromper, né? Exatamente. Quando a criança está com o cordão umbilical na mãe ainda, né? Tá fixa a mãe, né? Exatamente. Então, de todo esse processo, desde lá da primeira infância, até mesmo o convívio social numa escola, dependendo do que essa pessoa passou, vamos supor que ela teve uma infância muito saudável, mas quando ela vai para a escola, ela sai ali do campo familiar, ela sofre bullying. E esse bullying gera uma inferioridade, que pode sempre fazer ela querer se colocar como inferior, ou comparar, ou competir com outra mulher. E aí tem as mulheres que vão pro polo de sempre se inferiorizar, então vai para comparação, se compara e se sente inferior e sofre com isso. E tem a mulher que vai para o campo da competição. Essa é uma mulher mais inflada. Então, eu sou muito boa. E julga outras mulheres inferiores, como se fossem inferiores, porque ela quer ser a última bolacha do pacote. É aquela que quer atrair olhares. Que faz qualquer coisa. Exatamente. Grita. Que gosta de chamar atenção. E ela quer ser a melhor em tudo. A bolachinha, né? A última bolachinha do pacote. Puxa, é muito difícil, né? A gente carrega muita ferida emocional também. Eu costumo dizer, né? Eu tenho 2 filhas. Eu me esforcei ao máximo para suprir as necessidades, para ser uma boa mãe. O meu ex-marido também se esforça muito para ser um bom pai. Mas é óbvio que a gente causou alguma ferida em algum momento, né? Sim, sempre. E depois que eu comecei a estudar psicanálise, que eu entendi mais ainda. Porque, de fato, às vezes a gente traz e dá aquilo que a gente tem de bagagem, né? E o que eu tive de bagagem não foi o suficiente e nem vai ser para suprir a necessidade daquela criança com uma necessidade específica, né? Exatamente. E aí cresce, vai pro relacionamento e se casa. Aí cada um com a sua bagagem. E aí, Fê, como funciona esse relacionamento? Vamos lá entrar em relacionamento amoroso. Com cada um com a sua bagagem, sempre vai precisar entender que não é do jeito de um e nem do jeito do outro. Vocês precisam encontrar o jeito de vocês, a forma de vocês de funcionar. E é ali que o autoconhecimento é tão precioso. Porque quando eu não conheço a minha bagagem, eu vomito essa bagagem no outro. Sim. E eu acho que é sobre ele. Contar uma história aqui da minha própria relação. Certo. No início da minha relação, eu era muito acelerada. Eu era uma pessoa mais rígida, eu tinha uma postura mais rígida, até mesmo por conta da figura do meu pai, que é essa figura mais rígida, e eu comecei a repetir muito esse padrão. Então, eu queria tudo do jeito certo, responsável, etc. E minha mãe sempre foi mais acelerada, assim, de fazer as coisas e tal. Planejada, tinha que ter tudo. Isso. E eu tinha esses padrões em mim.
Aqui a gente vale deixar claro que meus pais são maravilhosos. Óbvio. Eu amo meus pais. E eu gosto de falar sobre isso porque muitas pessoas acham que, eu vou buscar meu autoconhecimento e eu só tenho ferida emocional se eu tive pais ruins. Eu não sofri nenhum trauma. Exato. Eu tive pais presentes. Exato. Meus pais são casados até hoje, meus pais são maravilhosos, mas eles são humanos que têm as suas sombras. Até o excesso de amor causa ferida, não é? Também. Até o excesso de amor, gente. É muito louco isso. Então, qualquer pessoa, pela sua forma de ser, que não tá alinhada, porque as pessoas têm seus excessos, né? Luz e sombra. Então, se você não encontra ali seu eixo, seu alinhamento, isso vai refletir de alguma forma, porque o filho, ele é uma esponja, ele absorve, né? Enfim, conheci meu marido, e o meu marido, assim, ó... easy going. Na paz de já, eu aqui assim, ele... E aí eu lembro que teve um dia... E a gente se sente mal, né? A gente que é muito proativo, se sente mal com uma pessoa muito paz e amor. Por quê? Porque a gente queria ser igual e não consegue. Também! Aí eu lembro de um dia que ele me ligou e ele falou assim, olha amor, tô passando aí em 15 minutos, a gente vai pro aniversário da minha avó, um almoço de aniversário da minha avó. E eu tava suada, tinha acabado de chegar da academia, não tava nem com unha feita. E eu falei, meu Deus do céu, como assim? Como que você não me avisou antes? Ele, nossa, eu não sabia que era tão importante assim, é só um almoço. Pro homem ainda. Aí eu falei, não, mas tem que me avisar antes. E aí, tipo assim, eu briguei, né? E é claro que, poxa, custava me avisar antes? Podia ter avisado antes. Dentro da cabeça dele, esse é o antes. Mas a forma como eu reagi também não foi legal. Porque eu fiquei muito estressada. E aí, eu falei assim, que eu não sei o que. Falei. Aí eu, se você me der 30 minutos, eu consigo. E aí eu fui, me arrumei correndo, tal, e fui pro aniversário. Feliz da vida. Ok. E ao longo do tempo, o que eu percebi? Eu era um excesso e ele era outro. Ele era muito tranquilo e eu era muito acelerada. Isso foi no começo do relacionamento ou no casamento já? No começo do namoro. E nessa fase, eu já buscava meu autoconhecimento, porque eu comecei a buscar com 17 anos. E eu sempre tinha o hábito de, se me incomoda, eu preciso me pesquisar, me questionar. E aquilo me incomodou muito. E eu comecei a questionar, será que eu tô sendo muito extrema? Como que eu posso ser mais flexível numa situação dessa? E é claro, comunicar, alinhar com ele. Então, olha, amor, sempre que você tiver algum evento de família, algum evento importante, me avisa antes. Porque daí eu vou treinar mais cedo, né? Eu organizo minha agenda, etc. E ele, Gabriel, nunca tinha nem namorado na vida, entendeu? Então, nem sabia como que era isso. E aí, ele entendeu. Então, ele começou a me avisar com antecedência. E se algum dia surgiu um imprevisto, eu comecei a lidar de maneira mais leve, de tipo, nossa, não preciso explodir. Eu posso só buscar, e o que eu posso fazer a partir de agora? O que tá ao meu alcance? Se não tá ao meu alcance, não vai dar. E se tiver... Tá tudo bem. Não precisa explodir. Então, o que eu acho lindo do relacionamento é justamente a capacidade de um evoluir com o outro. Porque vocês têm bagagens diferentes que podem se alinhar e se transbordar junto. Agora, qual que é o problema? Quando o meu jeito é certo e você tá errado. Então, o meu jeito é o certo e você tá errado. Mas aí entra uma questão muito importante que você falou, a comunicação. Os casais não se comunicam. E agora eu vou falar uma coisa, gente, não é criticando, mas a mulher costuma ter um posicionamento de achar que o homem sabe do que ela tá sofrendo. Então ela ficou brava. O homem fez uma coisa, ela não gostou. E ela simplesmente fecha a cara. Fecha a cara, não faz sexo, não faz compra, não se arruma. Porque ela acha que o homem sabe sobre o que se trata. E o homem não sabe. O homem não sabe. Ele não tá nem... Ele não faz ideia que para ele... que é um outro modus operandi, já tudo se resolveu a partir do momento que ficou tudo bem. Né? Então, como desenvolver uma linha de comunicação eficaz para que os casais consigam, né, se desenvolver? Porque sem comunicação, como que funciona isso? Exatamente. Isso que você falou, eu sempre falo, as mulheres são intuitivas. Se você olha no outro de uma outra mulher, você não precisa falar nada. Só de vocês se olharem, vocês já captam uma mensagem. Sim. O homem não é.
E elas acham que o parceiro, ele tem que perceber. Mas eu não tenho que falar. Ele tem que perceber. Mas isso é do feminino. Exatamente. Então, quando você entende que sim, meu amor, você precisa falar, você precisa ser clara. E não é sobre ficar dando palestra. Porque você ficar dando palestra e mandando textão... Ele não vai entender do mesmo jeito. Também não. É só verbalizar, sobre você ser assertiva. E o que você faz para ser assertiva na sua comunicação? Se resolve primeiro com você. Porque quando alguma coisa te incomoda, vai ter excesso emocional. E se tem excesso emocional, você vai começar a cutucar, você vai começar a apontar o dedo, e aí acontece o que eu chamo de armar o ego. Se você arma o ego do teu parceiro, quando você vai se comunicar com ele sobre algo que é importante pra você, ele não vai querer te ouvir, ele vai começar a se defender. Sim, então, se você porque é também do masculino, né? Exatamente. Então, se você tá num ciclo da sua relação, que você tenta falar algo importante, seu parceiro já começa a se defender, pode ter certeza, você tá armando o ego dele do jeito de falar. É claro que, se ele tivesse um desenvolvimento emocional, ele não ia se defender, ele ia parar, escutar, tal, mas nós não estamos todos ainda desenvolvidos emocionalmente. Então, é sempre partindo daquele pressuposto, o que eu posso fazer para melhorar essa situação? E a partir do momento que você para de ativar o ego dele, que não chega atacando, que você chega compreendendo, olha, eu entendo também o seu lado, mas olha o meu aqui. Aí você consegue ter um diálogo mais efetivo e um alinhamento efetivo, e não uma imposição. Existe uma questão também do ego, né? Porque às vezes a mulher também não quer dar o braço a torcer, ou o homem também não quer dar o braço a torcer, e fica naquela disputa de espaço irracional. E aí, outra questão que você acabou de colocar também, Fernanda, do masculino e do feminino, né? Todos nós temos os dois lados, masculino e feminino. No relacionamento, quando isso não está equilibrado, gera muito desconforto. E é nítido, né? Eu tive muito problema com isso no meu casamento. Então, teve um momento que eu estava com o meu masculino muito mais ativado e automaticamente ativava o feminino do meu ex-marido de forma, assim, potencial, né? E isso foi muito agravante para nós, assim, tanto para ele quanto para mim. Então, assim, eu perdi totalmente o meu feminino. E é muito importante que cada ser tenha o seu alinhamento masculino e feminino adequado. Lembrando que eu, como mulher, o meu feminino tem que estar sempre mais potente. Tô errada? Não, com certeza, cada um de nós precisa ter esse eixo alinhado, tanto do feminino quanto do masculino. Eu estive recentemente em um mastermind que tem muitas mulheres empresárias, né? E é um mastermind de negócios, mas a gente acaba entrando em temas de relacionamento sempre, porque eu atraio esse tema. Por que será? E aí elas perguntaram, elas falaram, Fê, como que você faz para ser tão feminina? Como você consegue ser tão feminina? E aí eu perguntei... Tendo um negócio, né? Acho que essa visão, tendo um negócio, sendo empresária e ainda ser feminina, né? E aí Aí eu perguntei, por que você acha que você não consegue ser feminina? Porque ela não se via, ela se via como masculina. Porque hoje em dia todo mundo fala muito, né? De energia feminina, masculina. E sim, é um tema importante. Só que muitas mulheres começam a pensar de, eu não sei ser feminina. E eu sou muito masculina, só que o feminino tá nela. Ela só precisa começar a olhar mais pra isso e se permitir mais isso. E o que eu falo muito é assim, você no seu trabalho, você vai colocar a tua energia masculina, faz, e é ação. excelente que isso aconteça, não é? Exatamente. E também a feminina, que é a energia da criação, de você criar, de você ser criativa, de você ter o seu cuidado, de você ser intuitiva. E quando a gente vai pra casa, qual que é o problema? A mulher leva a energia masculina. E aí o exemplo que eu dei pra elas é, tira o blazer quando você chega em casa. Legal. Porque às vezes você coloca o blazer e você vai pro seu trabalho, tal. E aí você chega em casa, você ainda tá com esse blazer emocional pro seu parceiro, que é tipo uma armadura. Chega em casa, tira o blazer. Conversa, seja vulnerável, liga uma música pra você relaxar, toma um banho à luz de velas. Tenha rituais que te trazem pra essa feminilidade e entenda que com teu parceiro você não precisa usar o blazer. Ele é teu parceiro. Só que às vezes a mulher vai para aquele lugar também de mãe do parceiro. Então eu começo a mandar, a cobrar, a reclamar. Para. Pergunta. É isso que ele quer? O que ele quer? Como que ele enxerga? Porque às vezes a mulher se coloca nesse lugar de só impor a visão dela e o jeito dela e o ritmo dela. Calma. Conversa. O que faz sentido pra ele? Onde vocês podem encontrar um ponto em comum? Tem alguma coisa incomodando? Você não vai reprimir e falar, tá tudo bem. Não. Não é sobre ser doce e meigo o tempo todo. Mas é sobre você conseguir tirar essa armadura e ser vulnerável com a pessoa que você escolheu partilhar a vida.
Que maravilhosa. Gente, foi por isso que eu comecei a seguir a Fernanda, porque eu fiquei tão impressionada. Ela é novinha, mas ela tem uma mente tão brilhante, uma sabedoria genuína, Fernanda. É surreal, assim, o que você fala. O que você falou agora é uma questão tão real, porque a mulher, ela foi feita para receber, né? Ela é do lar. Gente, eu não tô falando, pelo amor de Deus, não é ativismo. Me corrija, pelo amor de Deus. Não é ativismo. Mas a mulher foi feita para receber. A nossa fisiologia, essa, a nossa biologia foi feita para receber. E o homem para doar. Tô certa, Fernanda? É assim, não é? O homem é o provedor, o homem é o masculino, né? De fato, ele é o que vai, o que faz. Então, assim, quando a gente está no masculino e chega em casa e não tira esse blazer, ai, gente, achei tão sensacional isso, é muito legal. Porque é uma metáfora que te faz pensar nisso mesmo, né? Você está no seu lugar de trabalho, tá com o seu masculino muito ativado, mas quando você, até no lugar de trabalho, você pode estar com o seu feminino também, né? Intuitivo, né? Prestando atenção, mais empático, tentando entender as pessoas. Principalmente se você for uma líder. Você tem que ter o seu feminino ali para ter essa conexão, para ter esse momento ali que você tem mais empatia, que você consegue liderar. Se você é uma líder com a energia masculina muito forte, você não vai conseguir liderar muito bem. Você vai acabar repelindo as pessoas de você. É claro que precisa ter autoridade, precisa ter firmeza, mas também precisa ter o toque do feminino que tem essa empatia, essa conexão, esse olhar mais profundo para o outro. Isso é importante também para o homem que está muito no masculino, tem que ativar o feminino. Ele tem que ter também, isso também, né? Senão ele também começa a ser aquele general. E parece que a gente está falando só para mulheres, e não estamos, né? A gente está falando do masculino e feminino de cada ser humano, Exatamente. Né? Da importância. Aí você deu os exemplos de como ativar o feminino. Como que ativa o masculino, o homem? Como que ele ativa o feminino dele? Como que faz essa conexão? O homem em si, para ele ativar o masculino dele, ele precisa pensar nos sonhos dele. Quais são os sonhos, as metas dele e ir pro mundo. E uma coisa que prejudica muito o masculino, principalmente, tanto do homem quanto de uma mulher, é você não estar instalado na realidade. Como assim, instalado na realidade? Quando você tem um ideal de que, eu vou trabalhar, eu vou fazer muito dinheiro sem obstáculos. E não é assim. Tem o desconfortável. Então, quando você traz o seu masculino, você tá de peito aberto para encarar o desconforto, de fazer o que for preciso para chegar lá onde você pretende chegar. Então, saber para onde eu tô indo, o masculino mira para fora, para onde eu vou. E como eu vou chegar e o que eu vou fazer, e eu vou fazer o que for preciso para chegar lá. Vem dessa força, dessa ação. Então, colocar para fora. E o feminino, ele vem do colocar pra dentro. Eu refletir comigo, eu me questionar, tirar minhas respostas de dentro. Então, o feminino vem com essa introspecção. Eu vou me carregar comigo, eu vou me escutar, eu vou estar perto de coisas que me alimentam emocionalmente, profundamente. E o masculino vai pra ação, tanto na mulher como no homem. Sensacional. Ô Fê, e falando nessa questão de relacionamento, já definimos aqui as emoções, o feminino, o masculino. Onde que entra os ciúmes nesse relacionamento? Você falou no comecinho lá que, às vezes, o julgar, não sei o que, você acha que vem do julgamento? Onde entra os ciúmes? Por que tantos casais têm tanto problema de relacionamento com ciúmes? Por que é assim? Como que acontece? Os ciúmes vêm no medo de perder. Então, quando eu tenho medo de perder o meu parceiro, vem aquele alerta de perigo, você se sente ameaçado de alguma maneira e vem esses ciúmes. E tem muita gente que confunde ciúmes com amor. Ele não sente ciúmes, ele não gosta de mim? E não, os ciúmes vêm do ego, é a posse, é o medo de perder. É o controle. Exatamente. E aí a gente parte daquele lugar de, deixa eu me examinar aqui. Por que eu tô com medo de perder o outro? Existe uma real ameaça ou não? Então, vamos supor que o seu parceiro, você tá lá com ele num jantar, ativou aqui uma notificação, uma mensagem, oi lindo, como você tá? E um coraçãozinho. Poxa, não é normal. Uma mulher mandando oi lindo, um coração pro seu parceiro. Então, nesse cenário, normal você sentir um ciúmes. Ok. Instintivo. É pontual. Agora, vamos supor que não tem mensagem nenhuma. Nada aconteceu. Só vibrou o celular dele. E você não viu o que era. E você já fica assim, o que é? O que será que é? O que será que é? O que será que é? Aí ele mostra o celular. Ele mostra só uma notificação ali de horário, de agenda. E você já tinha pensado que era o quê? Que era uma mulher.
Aqui a gente está falando de algo que não existe na realidade. Não é um ciúmes normal. É algo que é uma ameaça interna que você cria por conta da sua insegurança. E aqui a gente está partindo de ferida emocional. Muitas vezes de uma baixa autoestima, de uma pessoa que não enxerga o verdadeiro valor. E por não enxergar o verdadeiro valor, qualquer outra pessoa pode roubar isso que é meu. Então, se eu não estou bem comigo, qualquer coisa aqui fora vira ameaça. O primeiro ponto para você melhorar um ciúmes é você estar bem consigo. É você saber o seu verdadeiro valor. Porque a pessoa ciumenta, ela não enxerga o verdadeiro valor dela. Então, qualquer outra pessoa está num pedestal. Qualquer outra pessoa é ameaça. Porque ela vai olhar para a luz do outro, que ela não tem, e para a sombra dela. Ela compara a luz do outro com a sombra dela. E aí, todo mundo é melhor que ela. Todo mundo vira ameaça. E ela vira aquela pessoa sempre insegura em cima do outro na relação. Pensando nisso, sobre isso que você falou, me veio a questão também da dependência emocional. Tem muita gente, por não conhecer o verdadeiro amor, o verdadeiro valor, né, quem ela é de fato, não se autoconhecer, ela não sabe que carrega dentro de si uma dependência emocional. E em certas fases da vida, essa dependência ela está muito mais aflorada, só que ela não percebe. E cai nas garras de narcisistas, de psicopatas. Vamos falar sobre isso, Fê? Vamos. Dependência emocional hoje é uma questão muito grave. Exatamente assim, ó. Quando o seu copo tá vazio, você tá desesperada para beber água, você tá morrendo de sede, você não vai nem avaliar a procedência da bebida que você encontra e já vai beber. A primeira delas. E é justamente por isso que mulheres com dependência emocional acabam caindo em relações tão ruins, tão tóxicas, porque elas estão tão vazias delas. Assim que aparece a primeira pessoa, elas já projetam toda a felicidade. Agora, esse aqui vai me salvar. Esse vai me salvar da minha realidade. Esse vai me preencher. Esse é a minha fonte de felicidade. E coloca tudo nessa pessoa. Então, quando começa a se relacionar, vai passando pano para atitudes que não devem passar pano. Então, a pessoa começa a ser controladora, ou a pessoa começa a te oferecer migalha, e você vai aceitando aquelas migalhinhas, porque você não tá bem consigo primeiro. Por isso, enche teu copo, para você não chegar com tanta sede pro outro. E é assim que você vai conseguir ter relações mais leves. E esse encher o copo vem desse lugar de qual que é o meu valor? Quem eu sou? O que eu tenho de bom para oferecer? O que eu posso fazer para melhorar? Exatamente. E o que eu aceito e, principalmente, o que eu não aceito. Quando você tá bem com você, você tem muito claro para você o que você não aceita. Porque se você não sabe o que você não aceita, qualquer coisa serve. E é inacreditável como uma pessoa tóxica, um narcisista, um psicopata, ele fareja de longe um dependente emocional, né? Exatamente. É inacreditável como é fácil cair nas garras de uma pessoa dessa, né? Porque o narcisista, ele quer estar por cima. Ele gosta de ter vantagem. E uma pessoa dependente emocional é muito mais fácil de você manipular. É muito mais fácil. Porque ela está sujeita a qualquer gota de água. Exatamente. Né? Então, a relação mais típica que existe é a do dependente emocional com narcisista. Relação tóxica, né? Não saudável. Mas o dependente emocional com narcisista. Porque é muito mais fácil. A boazinha, o narcisista ama a boazinha. Por quê? Porque a boazinha é empática. A boazinha pensa no outro. Então, ela sabe que o narcisista, ele passou por uma dificuldade. Ela sabe que ele tem algum problema. Porque o narcisista, ele tem muito problema de autoestima. Eles contam muita história, né? E o narcisista, o narcisismo, ele é um mecanismo de defesa do ego. Sim. A pessoa narcisista é insegura. Tem baixa autoestima. Mas ela demonstra outra coisa, né? Demonstra uma superioridade, mas... Porque se infla, precisa se inflar. É um sistema de defesa, Isso. Né? E a pessoa que é boazinha, ela enxerga. Mas coitado, é porque ele é ela assim. Abraça essa, é por causa daquilo. História, né? E aí, sempre que o narcisista começa a virar o jogo, nossa, mas você não me entende? Você vai fazer isso? E aí, sempre que a boazinha quer fazer alguma coisa... Então, vou sair pra tomar um café com as minhas amigas. Você vai sair pra tomar um café com as suas amigas? Mas você sabe que isso me machuca. Você quer me machucar? Não é sobre o café e um tempo dela pra conversar com as amigas. É sobre ela estar machucando ele. E aí ela começa a se sentir mal. Nossa, eu sou realmente uma parceira horrível. Porque eu tô machucando ele. E entra nessa manipulação. A manipulação é muito grave, né? De um Exatamente. Narcisista...
principalmente nessas questões, né? Ele mexe na autoestima da pessoa, do dependente emocional, né? Que já está fragilizado. Geralmente eles pegam a pessoa num momento muito fragilizado. Ele mexe na autoestima dela, mexe na estrutura, né? E eles param de conversar com a família. O dependente emocional corta relações, né? Com os familiares, com os amigos. E quando menos percebe, já está vivendo somente a vida do narcisista, do manipulador, né? Que conta toda essa história. Eu sou um coitado, eu preciso de ajuda. E, na verdade, ele é, de fato, um coitado, né? De fato, ele é um coitado e ele está usando a vítima somente para suprir as necessidades dele, que jamais serão atendidas. Ele é egoísta, extremamente porque é uma pessoa egoísta. Que não tem empatia nenhuma, né? E até conversando com a minha terapeuta uma época, ela falou, olha, o narcisista realmente patológico, ele não tem cura. Não tem cura. E aí, eu até levei esse assunto uma vez com um grupo de amigos, tal. Aí uma pessoa virou e falou assim, nossa, mas que dó de uma pessoa assim, ela não tem cura? Eu falei, não tem cura. Aí ele falou assim, tá, mas ele é culpado por ter nascido assim? Eu falei, não sei. É uma resposta que a gente não sabe dar. Mas ninguém pode entregar a vida na mão de um narcisista, principalmente com um viés patológico voltado para psicopatia, porque o fim é de fato muito drástico, né? Muita dor. É dor para a pessoa, para a vítima, é dor para a família, né? Então, é uma coisa que não dá para até... ouvi esses dias falando assim, mas hoje em dia todo mundo é narcisista. Como que é isso, Fernanda? Parece que depois da pandemia descobriu-se um mundo novo. As pessoas começaram a olhar mais para elas e para as outras pessoas. E começaram a descobrir que tem pessoas que manipulam. Parece que antigamente as pessoas estavam mais alienadas e não percebiam que o mundo era assim. Como que funciona isso? Cresceu o número de narcisistas? Eu acredito que deu luz a algo que antes não se falava. Não debatia. É, né? O universo emocional mesmo, né? Antigamente, se você fosse fazer uma terapia, você era louco. Exato. Você faz terapia, você é louco. Hoje em dia, ainda tem muito preconceito com terapia, mas já se desfez muito, já se desconstruiu muito. Mas ainda assim, quando a gente olha para esse universo emocional, é igual se a gente for falar de TDAH. Antes não se falava, burnout. São agora, termos que vão surgindo agora, porque não existiam nomes, não existiam pessoas que falavam sobre isso. E quando vem a internet, que dá muita voz e torna o acesso ao conhecimento muito mais fácil, muito mais acessível, as pessoas começam a ter mais conhecimento. Mas, às vezes, muita informação também não é muito bem passada. Sim. E aí vem esse termo de assim, hoje todo mundo é narcisista. E realmente precisa tomar cuidado com isso. Porque às vezes o que acontece? A pessoa tem um relacionamento ruim com o cara, ela não teve um relacionamento bem sucedido, às vezes ele contou alguma mentira, tal, e ela sai falando que ele é narcisista. E não necessariamente ele é narcisista. Até quando eu falo sobre narcisismo, eu sempre falo, não faça diagnóstico com base em conteúdo de internet. Porque hoje na internet tem cada coisa, meu Deus do céu. A única pessoa que pode diagnosticar é um profissional. Exato. Então, existem sinais que é importante você ter acesso a esse conteúdo na internet para você ficar de olho do que é normal e do que não é normal, do que é aceitável, do que não é aceitável, isso sim. Agora, sair diagnosticando pessoas, isso não. E agora, quando a gente fala de todo mundo é narcisista, não. Mas as pessoas podem sim ter traços narcísicos. Isso que é diferente, né? Que vem do ego. Que vem do ego. Exatamente. Às vezes o meu ego tá mais ferido em algum momento, então tem algum momento que eu tenho um traço narcísico mais forte, né? E também... eu acho que é importante, Fê, a gente colocar aqui de alguns aspectos tóxicos, que não necessariamente precisa ser narcisista patológico, mas tem alguns aspectos tóxicos que a gente não deve aceitar no início de um relacionamento. E se ele for evidente, porque assim, muitas vezes você fala assim, mas por que você se envolveu com uma pessoa assim? Eu não percebi. Porque realmente o cérebro apaixonado, ele fica demente, né? Então a paixão dura lá por cerca de 2 anos, segundo a neurociência. Mas assim, se você conseguir analisar alguns aspectos, hoje eu mais consciente, eu já consigo analisar mais fácil. Mas eu também explano isso para as minhas filhas. Olha, presta atenção nisso. Veja se é assim mesmo o caminho, para não cair em cilada. Exatamente. Quais são os aspectos que a gente deve prestar mais atenção, Fê, no início de um relacionamento, para não se ferir, não ferir o outro? O primeiro deles é o controle disfarçado de cuidado.
Tem pessoas que, ai, não, mas é que eu tô cuidando de você, é que eu me importo com você, então vamos lá. Ai, ele me dá carona todos os dias pra ir pro trabalho. Que bom, ai, que bom ele te dar essa carona. É bom, é bom. Agora, se você começa, ai, amor, hoje depois do trabalho eu vou almoçar com uma amiga, não precisa me buscar. Ah, não, mas eu te busco no restaurante com a sua amiga. Ah, mas que amiga que é? E aí, às vezes, você vai almoçar com essa amiga, ele aparece lá, oi, vim te fazer uma surpresa. Então, calma. Pera ali que essa pessoa tá te sondando, tá querendo te vigiar a todo momento. Então, tem coisas que são cuidado e tem coisas que são controle. Se você percebe que essa pessoa se importa de verdade com você, mas respeita a sua liberdade, aqui a gente tá falando de cuidado. Ótimo. Agora, se você não tem a sua liberdade, então não. Você não pode ir numa academia sozinha, eu vou com você. Isso é clássico, Fê. Gente, demais. Não vai na academia não, mais tarde você vai comigo. Ou senão, por exemplo, não vai na academia, treina aqui no prédio mesmo, é bem mais confortável. É tudo velado, né? Não, eu recebo muitas caixinhas de... Ai, meu marido não deixa eu ir na academia. Eu tenho que treinar em casa porque meu marido não deixa. Eu tive uma amiga que ela se divorciou porque ela tinha que ir na academia escondida do parceiro. Ela não podia fazer nada, não podia tomar um café com uma amiga, que ele já ficava doido. Aliás, tomar um café com uma amiga também é agravante. Nossa. Tomar um vinho, então... Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Imagina se for jantar num restaurante. Tem gente que acha isso e não Como que funciona? Será que é por isso que tem tido tanto divórcio e as pessoas estão vendo vantagem em ficar sozinhas, Fê? Porque assim, eu, na minha idade... Eu tenho visto muita gente, claro, hoje a mulher tem uma independência, né? Antigamente dependia muito do homem, mantinha-se um relacionamento mesmo por questões da sociedade, porque não é bom, uma família desestruturada, tudo. Hoje já é diferente, né? A visão já é diferente. Então, assim, mas eu vejo que cresceu o número de pessoas que têm visto mais vantagem e não precisar viver todo esse mundo tóxico, porque é difícil, Fernanda, encontrar um parceiro que nem você encontrou e que se ajustem, sabe? É difícil que tenha comunicação, que estejam voltados para o mesmo horizonte. É bem complicado. Então, se você já achou, você está com sorte. Mas eu percebo que as pessoas que estão vivenciando o que eu vivencio, que é difícil, assim. Então, hoje, eu me vejo muito melhor solteira e eu penso assim, só vou aceitar alguém que me transborde, de fato, porque o meu copo tá super cheio e eu tô bem sozinha. Não que eu não precise de um homem. Eu preciso de um homem, eu quero um companheiro, mas não que seja qualquer um. Então, será que é por isso? Porque as pessoas não respeitam os espaços individuais do parceiro, o espaço individual. Quero sair com uma amiga, quero ir num shopping, quero viajar com um amigo. Não diria que é exatamente por isso, né? Por não respeitar o espaço individual. Esse é um dos pontos, porque existem muitos que podem tornar uma relação desgastada. Mas o que eu diria o divórcio mesmo hoje em dia tá muito em alta. É claro que isso foi facilitado, mas também eu vejo as pessoas um pouco mais intolerantes. E, por exemplo, quando a gente fala da minha relação, ok, a gente se deu muito bem desde o início, mas isso não significa que não houveram fases difíceis. Que não foi fácil o tempo inteiro, né? Como eu disse, teve dificuldade. Ele era um extremo e eu outro. A gente é diferente em muitos aspectos. Por exemplo, eu adoro fazer academia, treinar, me alimentar bem. Se ele pudesse comer McDonald's todos os dias, ele comia. Então, há amor, paciência e vontade para escutar, alinhar. Então, vamos supor que Gabriel nunca foi do tipo controlador. Mas se a gente começa a se relacionar e eu falo, eu vou tomar um café com a minha amiga. Ele, eu vou junto. Eu falo assim, não, eu quero esse momento com ela. Ele, mas eu não gosto disso. Eu vou conversar com ele pra tentar alinhar. Se eu vejo que ele é extremo e não, e começa a criar briga, eu vou embora. Mas antes tentar alinhar. Qual que é o problema? Eu vejo que as pessoas, elas jogam as coisas pro alto na dificuldade. Agora, é claro, se você vê que tem muitos pilares que não estão se alinhando, você vai embora. Mas também é importante eu parar e entender que não existe a pessoa perfeita. Às vezes a gente espera uma pessoa chegar totalmente pronta. Então, eu quero que essa pessoa chegue aqui, prontíssima para mim. Com nada que eu precise alinhar, falar, toda transformada pelo autoconhecimento e desenvolvimento emocional. Não vai. O meu marido mesmo, ele não estuda desenvolvimento emocional.
Agora, por eu estudar muito isso, a forma como eu conduzo essa relação, como eu abordo os diálogos, tudo vai fluindo bem. Sim. E cada um tem seu papel, cada um tem sua parte. Então, é muito importante a gente ter essa visão e tomar muito cuidado também com esse ponto, porque você estar solteiro, isso que você falou, é perfeito. De eu não preciso de um homem. Eu quero um companheiro, mas eu não preciso disso. Então, eu vou abrir a porta para alguém que venha e me transborde. Essa deve ser a mentalidade. E quando aparecer uma pessoa, realmente dar a chance. É isso que eu falo para as minhas alunas, porque às vezes elas não dão a chance de conhecer. É um encontro, é uma mensagem, e você já... Ai, não gostei. Por exemplo... Fica muito crítica, né? Eu tenho uma aluna que fez ali, conversou com o cara um tempinho e, ai, não gostei dele, o assunto não fluiu. Aí ele chamou pra sair, ai, não gostei, o assunto não fluiu. Aí teve um dia que eu fiz uma provocação. Existem portas que você já fechou, que talvez tenha uma frestinha aberta? Que talvez dê pra você olhar essa frestinha? E aí elas foram olhar pessoas que, quando elas tinham uma certa idealização, né? De, não, a pessoa tem que ter isso, aquilo. Que perfeito não vai vir. Exatamente. Mesmo, não tem como, né? E elas foram olhar frestinhas. Depois disso, uma aluna voltou, marcou um encontro e hoje tá casada. Ai, que legal. Então, é importante a gente olhar pra isso, porque existe até um termo, né, que fala: se permita um segundo encontro. Se permita conhecer a pessoa pela segunda vez. Porque, às vezes, na primeira vez, a gente vai com uma idealização, a pessoa não bate aquela idealização. Desmembra isso. Se permite, né, abrir, olhar para aspectos diferentes da pessoa e ser mais flexível também. Nunca sobre os seus valores. Nunca sobre o que você quer para sua vida. Perfeito, é isso. Exatamente. Porque os valores, eles têm que ser intactos, né? Exatamente. São coisas inegociáveis. Então, eu coloco para mim assim, o que eu, hoje, como solteiro, o que eu negocio e o que é inegociável. Então, os meus princípios e valores são inegociáveis. Mas tem outras coisas que são negociáveis, certo? Por exemplo, eu como personal trainer, vivo uma vida muito ativa, eu gosto de saúde, adoro esse lifestyle. Para mim é inegociável uma pessoa que fuma. Não tem, eu não consigo, não tenho conexão. Os meus pais faleceram por câncer por causa de cigarro. Então, assim, é óbvio que na minha vida jamais vai entrar uma pessoa dessa. E aí, eu conheci uma pessoa que já fuma e ela, simplesmente porque gostou de mim, ela vai virar e falar assim, eu vou parar de fumar. Eu não quero, eu não quero. Eu quero que ela mude por ela, entende? Então, assim, tem coisas que são inegociáveis. Sim. Mas tem coisas que eu consigo negociar. A pessoa não gosta de esporte. Tudo bem, mas se ela gostar de pelo menos caminhar, fazer alguma uma companhia, coisa, né? Sabe? Tipo, gostar de se cuidar, fazer um tênis, sei lá, não gosta de musculação, ok. Mas eu acho que cuidar de si é inegociável. Sim. Agora, não gostar da musculação, tudo bem. Uma coisa não, ele tem que fazer musculação e tem que gostar do mesmo que eu. Aí não dá, E outra coisa ele tem que ter um autocuidado. Eu não quero se eu sou uma mulher que me cuida, eu não quero um cara relaxado. Exato, não, Esse é o básico. Cabe no meu mundo, né? Então tem coisas que não cabem na nossa vida, né? Então assim, não é que a gente também se fecha, mas a gente fica mais seletivo. E que bom que seja assim, né? Porque antes eu já catei muita migalha. Então eu já cheguei num ponto de autoconhecimento que eu sei quais são as minhas necessidades. Isso é muito importante. Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu gosto, né? Eu sei o que eu gosto de fazer. E o que pode a pessoa vir e acrescentar nessa vida, né? Tipo, também não precisa ser um aspecto militar, tem que ser assim, pronto e acabou, né? Exatamente. E também, Fê, só rapidinho, lembrando que você falou que a pessoa não vem pronta e é importante que a gente construa junto. O mais bonito de uma relação é o construir juntos. Exatamente. É isso que é lindo. Né? Eu tenho um casal de alunos, eles têm 74 e 73, se eu não me engano. Eles são, juro, eles são perfeitos. Às vezes eles treinam, eles vão, se abraçam, se beijam. Eu fico encantada, mas nem sempre foi mil maravilhas. Eles foram construindo e foi lindo, assim, sabe? Eu fui na renovação de votos deles, eles foram construindo o relacionamento. E hoje eles têm muita harmonia. Um fala, o outro completa. É lindo de ver, é lindo. Então, assim, é óbvio que existe, né, a possibilidade disso acontecer. Mas precisa de os dois estarem alinhados. Exatamente. Com coisas negociáveis e coisas que são inegociáveis, né? Por exemplo, que eu sempre dou, né? Tem algumas coisas que não tem como, não é o que você faça. Então, pensa que um quer muito ter filho.
e o outro não. Exato. Não tem como. Exato. Não é o mesmo caminho, não é a mesma relação. Não tá ou um vai abrir sintonia. mão do sonho ou não. A mesma coisa são os projetos de vida. Isso aí, Fernanda, que você falou de ter filhos, é muito grave. Eu tenho muitos alunos que querem ter filhos, não sei o quê, e encontram, e estão assim, tipo, quase 40, 42 anos, não dá mais para perder tempo. Aí a pessoa tem que estar muito certa do que quer. Então, não pode perder tempo, tem que estar certo, né? Exatamente isso. Tem coisas que são inegociáveis, os projetos de vida também. Se você é uma mulher ambiciosa e conhece um cara que não tem ambição nenhuma... Não dá. Então, você quer morar em uma casa boa, ter qualidade de vida, viajar pra fora, comer em restaurante, a pessoa, não, mas pra mim ficar em casa, ter uma casinha ali no meio do mato, tá tudo certo. Não é o mesmo projeto de vida, então não tem como. Gente, isso é tão importante falar. Porque isso, a parte financeira de um casal, e quando eu digo financeira, eu não digo só da questão de dinheiro, Fê. Eu digo da questão de estar alinhado para onde o norte que você quer tomar. Então, assim, eu quero patamares altos, eu quero ser grande na vida. E a pessoa só quer ficar, sei lá, ela é CLTista, ela é concursada, ela só quer aquele dinheirinho que tá bom para ela, não pretende ter. Como que evolui um casal desse? Não evolui. É importante ter clareza do que vai trilhar na vida, né? Porque senão você vai perder tempo com coisas e aí vai se divorciar. É muito importante vocês terem esse alinhamento de, beleza, eu quero seguir esse caminho e eu esse. A gente tá visando conquistar as mesmas coisas? Não que os dois tenham que empreender, cada um pode ter seu jeito, né, de trabalhar como você e etc. Seu marido, né? O mesmo esquema, né? É que o dele, ele é player. Ele é atleta, né? Posso dizer que ele é atleta? Ele é cyberatleta, chama. Que legal. Diferente, né? Pra quem não sabe, o seu marido é? Ele é player, jogador profissional de Rainbow Six. É um muito trabalho muito diferente, muito legal, né? gente. Mas ele trabalha para uma organização. É atleta, né? Mas trabalha para uma organização. No caso, eu sou empresária. Então, são meios diferentes. Só que ambos têm ambição. Ambos querem crescer. Então, ele tá numa carreira competitiva. Que quer crescer, que quer ser o melhor, que quer ganhar. Eu também quero crescer cada vez mais. E a gente quer ter uma boa qualidade de vida juntos. E o nosso plano de futuro é equivalente. E ambos contribuem para isso. Então, é muito importante um casal ter esse plano de futuro juntos e essa ideia de como nós contribuímos para isso. Porque eu também, se a mulher pensa assim, eu não quero trabalhar, eu não quero ser uma empresária, etc. Eu quero cuidar da casa dos meus filhos. Tem problema isso, Fê? Tem problema se um dia você quiser divorciar. Porque isso pode ser um problema se vocês não tiverem um patrimônio muito grande. E você não ter a sua liberdade financeira. Posterior, né? Pode ser um problema nesse cenário. Agora, dizer assim, não, você é obrigada a ter o seu trabalho, tal. Eu acho importante você ter uma ocupação que você se sinta útil nesse sentido e faça bem? Sim, mas se não é um sonho seu, se não é um propósito seu, se o seu propósito é cuidar da casa da família, tudo bem também. Só que vocês precisam estar alinhados e o seu parceiro precisa estar de acordo com isso. Porque, às vezes, o que acontece? Eu vou cuidar da casa e ele trabalha. Depois, ele joga na cara que só ele traz dinheiro pra casa. Aí, depois... isso acontece bastante fica também. Cortando, quero fazer alguma coisa, precisa pedir permissão. Então, o casal ele precisa estar muito alinhado sobre esses sonhos, sobre qual é o papel de cada um na casa, sobre como eles vão crescer juntos, construir juntos. Porque se não tem esse alinhamento, essa clareza sobre o financeiro, sobre os sonhos, sobre os planos, uma hora não vai dar bom. Inclusive, Fê, esse alinhamento precisa acontecer também com as amizades, né? Porque às vezes eu vejo assim, mas aquela fulana é minha amiga e... Parece coisa de adolescente, né? Mas tem adolescente de 50 anos, 60 anos, tá? É assim que funciona. Porque minha amiga agora tá saindo com fulana e não fala comigo e falou com não sei quem. Tem amiga para tudo. Tem amiga que é só para conversar. Então, você tem que entender os lugares das amizades. Tem amigo que é para conversar, tem amigo que é para se desabafar, tem amigo que é só para ir para tomar um vinho, né? Então, os relacionamentos precisam ser organizados. Acho que organização é a palavra da vez, porque se você não organiza a sua vida com o seu marido, né? Então, decidimos casar, como que vai ser? Eu preciso organizar, eu preciso ter um plano diretriz.
para as amizades também precisa ser assim. Saber, pra eu não né? cobrar, por exemplo, de você, Fernanda, que eu conheci agora, não quero que você não é minha melhor amiga. E aí eu cobro de você uma coisa que a gente nunca teve. Não existe isso. Existe. Nossa, muito. Eu até brinco, eu falo assim, eu sou uma amiga que se você precisar conversar, você tá mal, tá total, falo assim, amiga, eu preciso conversar. A gente vai se ligar, eu vou conversar com você. Agora, se você quiser bater papo comigo todos os dias no WhatsApp, eu não consigo atender essa sua expectativa. Eu não sou a amiga que dá atenção diária. Eu sou aquela amiga que, quando você precisar, a gente vai se encontrar e a gente vai conversar e eu tô lá pra você. Agora, eu já tive amiga que queria todos os dias ficar mandando mensagem, batendo papo. Eu não sou essa amiga. E não é porque você não quer, é porque não é do seu perfil. Não é do meu perfil. Então, eu não tenho nem notificação no WhatsApp. Agora, se a pessoa ficar magoada e ela não liga pra mim todo dia, ela não fala, então ela não é minha amiga, calma, eu não tô cabendo na sua caixinha do ideal de amiga. Mas você não tá olhando a minha luz de amiga. Talvez eu tenha essa sombra do WhatsApp, talvez eu tenha. Ai, Fernanda, a gente tá chegando no fim, eu não acredito. Olha, a gente poderia ficar falando aqui até sei lá quando, porque tem tanto assunto sobre relacionamento e eu acho que a psicanálise é incrível. Faz tempo que você é formada em psicanálise? Faz 5 anos. Eu me formei agora e eu tô tão empolgada com esse mundo que se abriu, porque eu tinha um preconceito, sabe, sobre a psicanálise. Eu falava, não, uma coisa meio chata, quero mesmo psicologia. Só que quando eu comecei a estudar psicanálise, é tão profundo, que eu falei, gente, isso daqui deveria de ser estudado, assim, na escola, porque te abre possibilidades e você se enxerga, sabe? Você vê o outro com mais empatia. Né? É libertador. Então, a gente teria assunto. A gente pode até voltar aqui para falar mais coisas. Sim, um prazer. Fê, eu queria te agradecer de coração por você ter vindo. Eu sei que você veio de longe. Foi difícil, gente, agendar um horário com ela, que ela é bem concorrida na internet. Eu vou pedir para que você deixe seu recado. Onde que a gente pode te encontrar? Nas redes sociais, os podcasts que você participa. Pode falar. Vocês podem me encontrar no Instagram, @fe.cavalari, no meu canal no YouTube, Fê Cavalari, tem também meu podcast no Spotify, Autoanalisando. E a mensagem que eu quero deixar para vocês é: busquem o autoconhecimento. Lembrem que tudo começa em você, tudo começa dentro. Então, quando alguma coisa não estiver indo bem, quando algo te incomodar, quando você sai do seu estado normal, não reage, conversa com você, olha para dentro, se resolve primeiro com você, depois com o outro, porque as melhores respostas que você pode ter na sua vida, elas estão dentro. Então, se conecte cada vez mais com você e esse é o caminho que vai fazer você se preencher para ser um copo cheio e transbordar para fora. Ai, gente, ela é encantadora. Eu tô muito feliz com esse podcast. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês me encontram no Instagram, Carla7Amaral. Lá eu tenho colocado as coisas do podcast, né? Ainda tô estruturando. E é isso. Compartilhe para o máximo de pessoas que vocês quiserem. Deixe seu like. Sigam a Fê. Vou deixar lá embaixo depois no podcast. E agradeço. Até a próxima.